Beleza, galera? Então, vamos começar a segunda parte da Lei 6.404. Sem enrolação, vamos para a tela. A gente está no artigo 178 da Lei 6.404. O que o artigo 178 ele nos diz? O artigo 178 ele nos diz que no balanço as contas são classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupados de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia, beleza? Portanto, você tem lá os bens e direitos são classificados em um lugar, as obrigações em outro, o capital dos sócios é outro, as receitas em outro lugar, as despesas em outro lugar. Cada um tem a sua classificação correta e você só vai conseguir aprender melhor essa classificação conforme você for estudando e desenvolvendo o seu raciocínio contábil. No ativo, as contas elas são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez, nos elementos nela registrado nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante, composto por realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, beleza? O que você precisa entender aqui, portanto, que isso aqui a gente já falou várias vezes ao longo do nosso curso, que o ativo ele é dividido em circulante e não circulante, tá? Sendo que o não circulante é composto por realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e também pelo intangível, tá? Além disso, é muito importante que você perceba que no ativo as contas são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez, tá? Decrescente de grau de liquidez. Como assim decrescente de grau de liquidez? Liquidez na contabilidade é a expectativa de conversão em dinheiro. E aí eu pergunto a você, o que vem a ser decrescente? Decrescente é algo que começa do maior e termina no menor, concorda comigo? Portanto, ordem decrescente do grau de liquidez, liquidez na contabilidade é a expectativa de conversão em dinheiro. Então, dizer que a ordem decrescente de grau de liquidez significa que no ativo as contas são dispostas da maior liquidez. O que tem maior liquidez no nosso ativo? É a própria conta caixa. Portanto, a primeira conta do ativo é a conta caixa, para depois você colocar em ordem decrescente do grau de liquidez, beleza? Então isso é muito importante que você entenda, tá? Isso aqui é muito importante que você entenda, beleza? O que mais que você precisa perceber, galera? Olha só, ativo, ficou em cima aí, o não circulante é dividido pelo realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível, tá? Então, as últimas contas que vão aparecer no ativo são aquelas contas que não têm liquidez, como, por exemplo, terrenos, intangível e assim por diante. Essas contas, um terreno, se você quiser vender um terreno de hoje para amanhã, você vai conseguir? Não vai. Então, o terreno, um edifício, vai ficar classificado lá embaixo no ativo, ativo não circulante, tá? Então, assim, quanto maior a liquidez vem primeiro e depois vem por último as contas no ativo, tá bom? Vamos lá resolver algumas questõezinhas. No balanço patrimonial, o ativo deve ser dividido em circulante e não circulante. E este apresenta os grupos realizável a longo prazo, investimentos e intangível. Então vamos lá. No balanço patrimonial, o ativo deve ser dividido em circulante e não circulante. Beleza. E este, né, que é o ativo não circulante, apresenta os grupos realizável a longo prazo, investimentos e intangível. Certo ou errado, galera? Ora, isso aqui parece que está errado, mas isso aqui está correto, tá? Por que está correto? Por que está correto? Está incompleto, mas não está errado. Para o CESP, muitas vezes, uma questão incompleta, ela não está errada. Então, o balanço patrimonial, o ativo não circulante tem realizável a longo prazo investimentos intangível? Tem. Faltou imobilizado aqui, mas isso não torna a assertiva incorreta. Por quê? Porque o ativo não circulante
Tem sim, realizável a longo prazo, investimentos e intangível, tá? Questão 6. Integram o ativo não circulante os grupos realizável a longo prazo, permanente e diferido. Está certo ou está errado? A gente falou de ativo permanente e ativo diferido ali para vocês? Não. Portanto, essa questão 6, ela está errada, tá? Esse item está errado. Ativo diferido foi extinto da contabilidade com as modificações e ativo permanente, essa expressão não é mais adequada, beleza? A questão 5, muita gente colocaria errado, porque está incompleta, mas não. Para a CESP, incompleto muitas vezes não está incorreto, beleza? Ficar de olho. Questão 7, o imobilizado e investimentos foram incorporados ao grupo de ativos não circulantes. O que vocês acham disso aqui? O ativo imobilizado faz parte do quê? Ativo não circulante. E o investimento faz parte do quê? Ativo não circulante. Portanto, item correto, beleza? Item correto. Vamos embora. Questão 8. O ativo não circulante inclui ativos realizáveis a longo prazo, investimentos, imobilizados e intangíveis. E aí, galera, isso tudo faz parte do ativo não circulante? Faz. Portanto, item correto. Questão 9. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados. E aí, isso está certo ou está errado? No ativo, quanto maior a liquidez, a conta aparece antes? Certo ou errado? Correto. Alguma dificuldade? Tranquilo, né? Seguindo então. Beleza, e no passivo, como é que as contas ficam classificadas? No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. O que você precisa entender aqui, portanto? Que para a Lei 6.404, a chamada Lei das SAs, o passivo compreende passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Veja, portanto, que o PL, segundo a Lei 6.404, faz parte do passivo. Todavia, esse procedimento aqui de colocar o PL dentro do passivo, isso não encontra abrigo nas normas internacionais. Isso aqui só existe para a Lei 6.404. Para os pronunciamentos contábeis, isso aqui já foi cobrado pelo CESP algumas vezes. Para as normas internacionais, para os pronunciamentos contábeis, o patrimônio líquido é algo separado do passivo. Passivo é passivo, passivo são as obrigações presentes, tal, com o conceito lá do CPC 00, e patrimônio líquido é o capital próprio, que é o capital dos sócios, e fica lá classificado de forma separada. Portanto, existe essa nuance, essa diferença entre Lei 6.404, que coloca o patrimônio líquido dentro do passivo, e CPCs, normas internacionais, que classificam o PL como algo separado, tá? Portanto, é muito interessante que você note isso, porque a questão ela vai dizer para você em que ela está se baseando, beleza? Além disso, o que você precisa saber? O patrimônio líquido, ele contempla as seguintes contas: o famigerado, famoso CRARAP. O que é o CRARAP, pessoal? CRARAP é o seguinte: capital social, reservas de capital,
ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados, tá? Vejam que aqui não consta mais na Lei 6.404 os lucros acumulados. Por quê? Porque todo lucro que a companhia tem, ela tem um lucro lá na DRE, ela transfere isso para o PL. Ok, isso vai ser transferido para a conta lucros acumulados. Só que caso ela tenha lucro, todo esse lucro ele tem que ser destinado através de dividendos, constituição de reserva de lucros ou aumento do capital. Caso a companhia ela possua lucro, tem que ser todo distribuído de forma que para uma sociedade anônima, para uma sociedade por ação, isso não pode mais ter saldo ao final do exercício. Por isso aqui, muito cuidado com questões que falam que patrimônio líquido é dividido em capital social, blá blá blá, e fala lá embaixo lucros ou prejuízos acumulados. Aí vai estar errado, tá? Isso aí vai estar errado, ok? Seguindo então, aqui você já está aprendendo em alto nível isso aqui para a sua prova, tá? Vamos lá, vamos de questão 10, SLU-DF. Com as alterações implementadas na Lei 6.404, pela Lei 11.941, o patrimônio líquido deixou de ser considerado como um grupo do passivo. Certo ou errado isso aí? Ora, eu falei para vocês que existe essa discrepância entre Lei 6.404 e pronunciamentos contábeis. Isso aqui, portanto, está errado. Essa diferença ainda existe. Questão 11. O patrimônio líquido da sociedade anônima de capital aberto divide-se em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações e tesourarias e lucros e prejuízos acumulados. Certo ou errado? Opa! Errado. Por quê? Olha o lucrão aqui. Olha o lucrão aqui. Errado. No balanço patrimonial, as contas de passivo são classificadas em dois grupos, circulante e não circulante. No grupo não circulante, inclui-se o patrimônio líquido. Está errado. A Lei 6.404 coloca o patrimônio líquido dentro do passivo, mas não fala que está dentro do passivo não circulante. Isso aqui, portanto, item errado também, ok? Questão 13 diz o seguinte: compõe o patrimônio líquido de uma organização o capital e a reserva de lucros. E aí, galera, certo ou errado a questão 13? Ora, quando a questão fala assim simplesmente capital e não fala mais nada, você pode considerar que isso aqui é o capital social, sem problema algum. E reserva de lucros também, isso está correto. Portanto, item correto. Tá? Seguindo a vida. 178, parágrafo 3º, nos diz o seguinte: os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. O que você precisa entender aqui? Caso a companhia, por exemplo, ela tenha saldo de ICMS a recuperar, que é um direito que ela tem lá no ativo, e ICMS a recolher, que é uma obrigação que ela tem no passivo, ambos são direito com o Estado, obrigação com o Estado. Em vez de se você tem 10 mil para recuperar e 15 mil para recolher, você vai compensar isso e vai pagar somente 5 mil ao Estado. O Estado não vai te embolsar 10, depois você vai lá e vai recolher 5. Faz uma coisa mais inteligente. Compensa e paga a diferença. Ou compensa e fica com um saldo menor para o próximo período, com seu direito diminuindo, beleza? Porque o que acontece? Quando você tem saldos devedores e credores que você pode compensar, você simplesmente compensa, né? Agora, caso você não tenha direito a compensar, isso vai ficar classificado separadamente. Tá? Por exemplo, você pode compensar o ICMS, que é uma obrigação estadual, com o valor do imposto de renda que você tem para compensar, que é uma obrigação com um direito, às vezes, que você tem com a União. Não vai poder. Por quê? Porque são tributos de entes distintos. Entendeu? Então, o artigo 178, parágrafo 3º, ele nos diz que
os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Todavia, caso tenha direito de compensar, você pode compensar. E vamos aí de questão 14. No balanço patrimonial de uma companhia aberta, os saldos credores e devedores devem ser apresentados em contas separadas, mesmo aqueles que a legislação autoriza a companhia a compensar. Certo ou errado isso daí? Ora, isso aqui está errado. Tá? Se tem direito para compensar, compensa. Olha lá, caiu em 2019 e caiu lá em 2001, MDIC. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Isso aqui, a questão 15 está o quê? Correto. É o exato excerto aí da Lei 6.404. Vamos de artigo 179. Artigo 179 que nos dispõe da seguinte forma. As contas serão classificadas dos seguintes modos. E aí você tem o seguinte. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Tá? E aí o que mais que você tem? Olha só, portanto aqui primeiro vem o ativo circulante. O que você tem no ativo circulante? As disponibilidades, que é caixa e equivalentes de caixa. Vamos anotar aqui. Caixa e equivalentes de caixa. Os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Isso aqui são os direitos a receber que você tem, como, por exemplo, conta clientes, etc. e tal. Isso aqui geralmente num prazo de 12 meses. A Lei 6.404 fala exercício social subsequente, porque ela se refere sempre ao final, ao último dia do exercício social. Então, como o exercício social tem duração de 1 ano, o que você tiver para receber dentro do próximo ano vai ficar classificado no curto prazo. E as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Isso aqui na contabilidade são as chamadas despesas antecipadas, que é aquela despesa que você pagou, mas ainda você não utilizou, beleza? Portanto, isso tudo fica no ativo circulante. O que mais que nós temos? Olha só, no ativo realizável a longo prazo, ficam os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes do lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Portanto, no realizável a longo prazo, o que você tem? Você tem os direitos realizáveis após o término do exercício social subsequente. Ou seja, aqueles direitos que você vai receber depois de 12 meses. Além disso, você tem o direito de venda, adiantamento, empréstimo a sociedades coligadas, controladas, diretores, administradores, sócios, acionistas e participantes do lucro, desde que isso aqui, que fique muito claro, seja não usual, tá? Essas pessoas aqui, que são pessoas que são mais próximas da companhia, que têm uma relação mais próxima, vamos assim dizer, são as chamadas partes relacionadas, beleza? Portanto, são as chamadas partes relacionadas. São pessoas com quais a companhia tem uma ligação muito próxima, são as partes relacionadas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, rapidamente, para a gente poder esclarecer isso aqui. Isso aqui já foi falado na aula de ativo. Imagine que você tem lá a CVC, que está lá na bolsa com o ticker, com o nome CVC-B3, tá? E a CVC, ela tem 2 diretores. Tem aqui um diretor e tem aqui uma diretora. Beleza? Esse diretor aqui, ele fala, essa diretora, ela trabalha demais. E ela chega para a CVC e fala assim: CVC, eu quero comprar um pacote de viagem para o Caribe.
para pagar daqui a 6 meses. E esse diretor aqui, ele fala assim, CVC, eu tenho um filho pequeno aqui e eu preciso de um empréstimo para ajudar na mensalidade da criança lá no colégio, que a coisa tá feia. E eu vou pagar isso dentro de 5 meses. Na sua visão, essas operações são classificadas no curto prazo ou no longo prazo? Ora, veja o seguinte, ambas essas operações, elas ocorrem dentro de um espectro aí de dentro de 12 meses. Concorda comigo? Sim. Só que o que acontece nessa situação? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, vamos fazer uma análise mais detida aqui. Nesse caso, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam. Para a primeira diretora, nós temos... É uma pessoa ligada à empresa? É coligada, controlada, diretor, acionista, sócio, participante do lucro? Sim. É o quê? É uma diretora. Então, o primeiro requisito foi atendido. Ela está comprando um pacote de viagem na CVC. Então, é um direito de venda, adiantamento ou empréstimo? Sim. É um direito de venda. Agora eu faço uma pergunta que vai ser crucial para que a gente possa entender isso aqui. A CVC vendeu um pacote de viagem. É uma operação usual para ela, algo que ela faz corriqueiramente, ou é algo não usual? A CVC, para ela vender um pacote de viagem, para a CVC, é algo usual. Então aqui você não se enquadrou nesse requisito. Portanto, isso aqui não foi atendido. Essa classificação aqui vai ser feita conforme o prazo. E como nós estamos em um prazo de 6 meses, vai ficar enquadrado como curto prazo. Beleza? Importante que você entenda isso aqui. Portanto, o primeiro já foi, a gente já quebrou, já desmantelou essa operação. Agora vamos analisar o segundo. A diretora já foi. Agora vamos lá para a CVC B3, segundo diretor. Aqui nós temos uma pessoa ligada à empresa, uma parte relacionada? Sim, tá? É um diretor também. Sempre que você quiser olhar nas demonstrações contábeis de uma empresa, se ela tem algum tipo ou não de rolo, vai ali na parte relacionada. Porque ali geralmente fala a remuneração dos administradores, tipo companhia aérea. Companhia aérea só dá prejuízo, mas os diretores e os conselheiros ganham muito bem, por sinal, tá? Então eles passam muito bem, obrigado. E você, sócio minoritário, está lá se ferrando. Lá fala se emprestou dinheiro, o que está pagando para os sócios ou não, porque eles são obrigados a falar isso. Beleza? Tem um CPC que trata disso, que é o CPC 05. Então, esse segundo também é uma pessoa, uma parte relacionada? Sim, é um diretor. E essa operação foi feita o quê? É uma operação de venda, adiantamento ou empréstimo? Sim, é um empréstimo. Agora, a CVC, vamos supor, você que está me assistindo, você vai chegar lá na CVC e fala assim, CVC, me faz um empréstimo aí, eu estou precisando de dinheiro. A CVC, ela vai te emprestar dinheiro? Sim ou não? Não. A CVC vai chegar para você e vai falar, vai trabalhar, meu filho, você não tem nada a ver com isso aqui. Portanto, para a CVC, emprestar dinheiro é uma operação não usual. Vejam que agora, para essa operação aqui de cima, todos os requisitos foram satisfeitos. Por isso, essa operação, mesmo que ela seja uma operação de curto prazo, ela vai ficar classificada no ativo não circulante realizável a longo prazo, beleza? Só para que você entenda isso aqui que é importante. Ok, então já desmistificamos aqui o item 1 e o item 2. O que fica no ativo não circulante e investimentos? Vamos lá. No ativo não circulante e investimentos, ficam as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Portanto, olha só, no ativo não circulante e investimentos ficam participações permanentes, isso é, a empresa A
Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Stone comprou o controle da companhia Lynx, que é até uma ação que eu tenho lá na minha carteira aqui no Brasil, na Bolsa. E a gente vai... a Stone comprou, né? Então ela vai pagar R$ 33,00 por cada ação da Lynx. Isso aqui é uma participação estratégica que a Stone está fazendo na Lynx, tá? Inclusive a Lynx vai deixar de negociar suas ações na Bolsa. Quem tem ações da Lynx vai dançar, né? Beleza. A Stone, portanto, que é uma empresa muito grande aí do setor de máquinas, etc. e tal, ela comprou a Lynx pelo valor de 6 bilhões. Se ela fez uma compra dessa, é uma compra estratégica, é uma participação permanente. Ela comprou o controle, ela está controlando a Lynx para, de forma mais otimizada ainda, conseguir resultado nos seus negócios, beleza? Por isso é uma participação permanente. Essa participação permanente, ela fica classificada no ativo não circulante investimentos. Além disso, ficam os direitos de qualquer natureza que não sejam classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção das atividades da companhia. Por exemplo, você tem lá a EZTEC, que é uma das construtoras lá que está na Bolsa, uma incorporadora. EZTEC, tá? Aí vamos supor que a EZTEC, ela constrói edifícios, beleza? Só que ela tem lá em seu portfólio de ativos, tem uma obra de arte. Uma construtora que constrói apartamentos e vende apartamentos daqui, dali, etc. e tal, ela tem como finalidade comprar e vender obra de arte? Sim ou não? Não. Portanto, isso é um direito que não é classificável no ativo circulante, porque não é um estoque que você vai vender essa obra de arte, e também não se destina à manutenção das atividades da companhia. Por isso, fica classificado no ativo não circulante investimentos também, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa vida. O que mais que nós temos? No ativo imobilizado também ficam os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Portanto, no imobilizado ficam os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia. No imobilizado ficam os bens corpóreos, como, por exemplo, computadores, máquinas, equipamentos, edifícios, terrenos e assim por diante. E aqui fala, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia, os benefícios, riscos e controle desses bens, beleza? Inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia, os benefícios, riscos e controle desses bens. Isso aqui está se referindo ao chamado arrendamento mercantil, que tem previsão em um pronunciamento contábil que é o CPC 06. E por último, nos diz aqui que no intangível ficam os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, inclusive o fundo de comércio adquirido. Portanto, o intangível são bens incorpóreos, como por exemplo, softwares, patentes, direitos autorais. Tudo isso são bens intangíveis que não são físicos, né? E aí o inciso 6 ainda nos fala, inclusive o fundo de comércio adquirido. Fundo de comércio adquirido também é conhecido pelo nome goodwill, ou também conhecido como ágio por expectativa de rentabilidade futura, tá? Isso é chamado de goodwill.
ágil por expectativa de rentabilidade futura. Aí o parágrafo único nos diz o seguinte: na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base a duração desse ciclo. Isso aqui significa o seguinte, olha só. Isso aqui é importante, cai em prova, tá? Isso aqui significa o seguinte. Você tem aqui uma empresa que fabrica aviões. Eu pergunto a você, eu quero que você me responda. Qual a duração do exercício social? É 1 ano. Então imagine que o exercício social começou aqui em 1/1/2020. O exercício social vai terminar quando? 31/12/2020. Concorda? Vamos supor que... O que é o ciclo operacional? Ciclo operacional de uma empresa é o período entre a compra da matéria-prima, a fabricação ou da mercadoria, tá? A fabricação, a venda e o recebimento relativo a essa venda, beleza? Então vamos supor que em 1/1/2020 essa companhia começou a fabricar um avião. Esse avião, ele vai ficar pronto e vai ser vendido e você vai receber o dinheiro aqui em 30/11/2021, tá? Nesse caso, portanto, aqui você tem o recebimento desse direito. Tudo bem? O que acontece aqui, pessoal? Vejam que... Olha só. Vejam que nessa situação, o que está acontecendo? Você tem um ciclo operacional que é de 1 ano, um ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses, tá? E aí, veja bem, você comprou matéria-prima aqui para pagar aqui. Em 31/12/2021. Tá? Em 31/12/2021. 31/12 não, 31 de maio. 31 de maio de 2021. Veja, você comprou uma matéria-prima para pagar daqui a 1 ano e 5 meses. Né? Então são 17 meses. Isso para você fica classificado no curto prazo ou no longo prazo? Ora, pensando friamente, isso fica classificado no longo prazo. Só que, nesse caso, isso aqui está dentro do ciclo operacional da companhia. O ciclo operacional da companhia começa aqui, quando você compra a matéria-prima, e vem até aqui. Ora, então o que você tiver dentro do ciclo operacional vai ficar classificado no curto prazo, tá? Vai ficar classificado no curto prazo. E o que você tiver fora do ciclo operacional vai ficar classificado no longo prazo. É muito importante que você entenda isso aqui. Portanto, deixa eu até abrir um slide, porque o CESP já cobrou isso aqui.
algumas vezes tem uma questão interessante, inclusive, que caiu em 2019, eu acho que eu não trouxe essa questão aqui, que fala que a classificação em circulante ou não circulante sempre vai levar em conta o ciclo operacional. Essa é uma questão que é uma grande pegadinha. Por quê? Porque é o seguinte, ora, geralmente para uma companhia, quanto menor o ciclo operacional, melhor, porque significa que você está comprando, vendendo e recebendo mais rápido, né? Não necessariamente assim, quanto menor, melhor, que às vezes pode significar algumas coisas também ruins, mas geralmente o ciclo operacional, em regra, em análise de balanço, a gente nunca usa o sempre menor é melhor, maior é pior, etc. e tal. Mas o que você precisa entender? A classificação em circulante e não circulante, portanto, fica da seguinte forma. Se o ciclo operacional é maior do que o exercício social, a classificação em circulante e não circulante ela vai tomar como base o ciclo operacional. O que tiver dentro do ciclo operacional vai ser curto prazo, o que tiver fora do ciclo operacional vai ser longo prazo. Agora, se o ciclo operacional é menor do que o exercício social, a classificação em circulante e não circulante vai tomar como base o exercício social. Então não é sempre que a classificação em circulante e não circulante vai ter como base o ciclo operacional, tá? É só quando o ciclo operacional ele é maior do que o exercício social. É muito importante que você entenda isso aqui. Agora vamos resolver algumas questõezinhas aí para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Jogo rápido. As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte são classificadas no ativo circulante. Certo ou errado? Opa, isso aqui está correto. São as chamadas despesas antecipadas, que nós já falamos ali para vocês. 17. Se em determinada empresa o prazo entre a aquisição de ativos para a produção e a sua transformação em caixa ou equivalente de caixa for superior ao exercício social, a classificação no ativo circulante terá por base o ano civil. Olha só, questão que tentou complicar aqui para a gente algo que nós explicamos muito claramente. O que é o prazo entre a aquisição de ativos para produção, ou seja, a aquisição de matéria-prima, e a transformação em caixa, ou seja, o recebimento. Isso é chamado de quê? Ciclo operacional. Então, o que a questão está falando é o ciclo operacional. Quando o ciclo operacional é maior do que o exercício social, a classificação ela tem por base o ano civil ou o ciclo operacional? O ciclo operacional. Portanto, item errado. Tá? E nem seria o ano civil, seria no caso exercício social, que não necessariamente coincide com o ano civil. Questão que possui dois erros. Questão 18. Os adiantamentos concedidos às sociedades controladas e não ligados à exploração do objeto social da empresa controladora devem ser registrados no ativo não circulante da controladora. Então vamos lá, operação de venda, adiantamento ou empréstimo, aqui é um adiantamento. A sociedade coligada, controlada, diretores, acionistas, participantes do lucro, aqui é uma controlada. Não ligados à exploração do objeto social, ou seja, não usual. Atendeu aos requisitos do 179, inciso 2. Portanto, isso vai ficar classificado onde? Ativo não circulante, realizável a longo prazo. Item correto. Tá? Questão 19, que diz o seguinte.
Os empréstimos concedidos a sociedades coligadas e controladas, realizáveis no curso do exercício social subsequente e que não sejam caracterizados como negócios usuais na exploração do objeto social da companhia, devem ser classificados no ativo circulante. Então vamos ver, é um empréstimo, está lá. Operação de venda, adiantamento ou empréstimo. A sociedade coligada e controlada, também está lá. Não sejam caracterizados como negócios usuais, ou seja, é não usual, está lá. Aí nesse caso você já sabe que vai ficar classificado no ativo não circulante realizável a longo prazo, independentemente do prazo. Portanto, item errado, ok? Questão 20. Os fundos de comércio adquirido, quando destinados à manutenção da atividade da companhia ou exercidos com essa finalidade, devem ser reconhecidos no ativo imobilizado. Pessoal, fundo de comércio adquirido é ativo imobilizado ou é intangível? Intangível. Item, portanto, errado. 21. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, incluídos os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens, são classificados no intangível, no circulante, no realizável a longo prazo e em investimentos no imobilizado. Ora, essa aqui ficou tranquila. Como que vai ser a classificação? No imobilizado, sem grilo. Vamos lá. Questão 22. Na empresa cujo ciclo operacional tiver duração menor que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo terá por base a duração do exercício social. O que nós falamos para vocês? Lembra lá. Muito interessante aqui essa questão que se repete sempre em provas do CESP. Quando o ciclo operacional é maior do que o exercício social, a classificação ela leva em conta o ciclo operacional. Quando o ciclo operacional é menor do que o exercício social, a classificação ela leva em conta o exercício social. Questão 22, portanto, correto, como já explicamos a vocês. Todos tranquilos aí ou está muito rápido? 23. Os bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou utilizados com essa finalidade, antes classificados no imobilizado, passaram a classificar-se no ativo intangível. Esse é o concurso que eu fiz, que eu passei em primeirão, inclusive, né? Lá em 2009, não é 2008, é 2009. Saudades dessa prova. Os bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou utilizados com essa finalidade, antes classificados no imobilizado, passaram a classificar-se no intangível. Isso está correto. Tá? Antes ficava tudo lá no imobilizado, agora os bens incorpóreos eles ficam no intangível. 24. Na empresa em que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo deve ter por base o prazo de 360 dias, a contar da data da publicação do balanço. Errado. Já vimos que isso aqui está errado. Vejam que o CESP gosta disso aqui. MDIC 2001, tá? Essas questões eu trago porque às vezes o CESP tinha uma questão lá do fundo do baú. Tá? Daqui a pouco aparecem umas questões aí do plano cruzeiro, do plano cruzado e assim por diante. Vamos lá. No ativo circulante serão registrados apenas as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Isso aqui está o quê? Errado. Por quê? O que faltou aqui? As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, as chamadas despesas antecipadas. Questão 26, vamos lá. Serão registrados no ativo realizável a longo prazo os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de venda, adiantamento ou empréstimo,
a sociedade coligada ou controlada, diretores, acionistas ou participantes do lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Isso aqui está o quê? Correto. 27. Segue o baile. FUB 2018. Se uma empresa industrial tiver participação de caráter permanente no capital social de outras empresas, esse item patrimonial deve ser classificado em investimentos, no ativo não circulante. Então, é uma empresa que tem participação permanente em outras. Né? Isso aí fica classificado onde? Ativo não circulante, investimentos. Item correto. 28. Se uma empresa adquire um fundo de comércio, esse item patrimonial deve ser classificado no ativo imobilizado. E aí, galera? Fundo de comércio adquirido é ativo imobilizado ou intangível? Fundo de comércio adquirido fica classificado no intangível. Item errado. Questão 29. As participações permanentes em outras sociedades compõem o balanço patrimonial e são classificadas em investimentos no ativo não circulante. Isso aqui está correto. Então vejam que são questões de concursos de salário aí de 20 mil, tá? E caindo questão, coisa que a gente viu aqui, nem todas as questões de concursos mais puxados com remunerações maiores são tão complicadas. Questão 30. Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser registradas no ativos não circulantes. Isso aí está certo ou está errado? Ora, isso aqui está errado. A aplicação de recurso em despesa do exercício seguinte deve ser registrada onde? Ativo circulante. Questão 31. De acordo com a legislação societária, adiantamentos de viagem para tratar dos negócios da empresa efetuados a diretores são classificados no ativo realizável a longo prazo. Olha só, essa questão é interessante. Por que essa questão é interessante? Porque aqui você está fazendo um adiantamento de viagem para tratar dos negócios da empresa. Ou seja, é a empresa que está arcando com isso aqui. Isso aqui o diretor está recebendo, mas ele não está pegando para benefício próprio. Então isso aqui é uma despesa da empresa. Não tem nada a ver com o que a gente fala lá no 1792. Porque isso aqui é para tratar dos negócios da empresa, tá? Isso aqui é uma despesa da empresa, geralmente. E 32, para fechar, nos diz o seguinte: os adiantamentos a diretores, por conta da realização de despesas ainda não incorridas, que constituam operações usuais, devem classificar-se no ativo circulante. Então você fez um adiantamento, direito de venda, adiantamento ou empréstimo, ok. A diretor, ok. A diretor, controlada, coligada, participante do lucro, acionista, etc. Despesas ainda não incorridas, que constituam operações usuais. Opa, amor, esse requisito aqui dançou. Portanto, se a operação usual, não falou nada de prazo aqui, você vai classificar no ativo circulante. Item correto. Beleza? E assim fechamos aí mais um bloco da nossa Lei 6.404. Eu espero que vocês tenham gostado.